Olá, graça e paz, a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu quero falar hoje um pouquinho com vocês de algo que tem acontecido comigo e eu gostaria que repassar isso como um exemplo e como percepção de algo que tem acontecido, né? Eu tenho ficado estudando, fazendo alguns estudos há um tempo sobre a cultura cristã em si, o que foi inserido nessa cultura cristã para chegarmos até hoje. E muitas dessas coisas que foram inseridas foram justamente para motivar as pessoas a voltar à igreja, a estar na igreja, a fazer um movimento grande para comover as pessoas. Isso eu não estou falando da minha igreja, estou falando da igreja num todo. E isso foi como cultura e foi vindo e chegamos até onde é hoje. Então muitas igrejas permaneceram com essas culturas de tentar motivar as pessoas a estar na igreja. E eu já estava fazendo esses estudos há um tempo, antes da pandemia. E com a pandemia piorou-se e porque as pessoas pararam de ir na igreja, né? E por que agora eu tenho que voltar à igreja? Por que se estava dando tudo certo, eu estava vendo as lives, por que eu tenho que voltar à igreja? E isso ficou maquinando na minha cabeça e eu pensando sobre isso, questões de pessoas, de ser humano, que às vezes erra, profecias, palavras e toda a situação que foi me desencadeando. E eu comecei a ficar preocupada com isso. Eu falei assim, e eu falei com Deus, onde? Como eu vou saber se é verdade ou não? Como eu vou saber se eu estou sendo motivada emocionalmente para estar? Como que eu vou fazer para ver as pessoas e não deixar que isso que está aqui entre em conflito com o que eu estou vivendo na igreja, não na igreja minha, nas igrejas de um todo. E essa noite eu acordei à noite até por causa de uns pernilongos que estava me atormentando a cabeça. E quando eu acordei, ficava uma voz aqui na minha cabeça: sarça ardente, sarça ardente, sarça ardente. E eu fiquei assim, eu tinha perguntado para Deus, questionado isso a Deus antes de dormir. E eu falei assim, Deus, por quê? Por que é sarça ardente? O que tem a ver Moisés com que eu questionei o Senhor? O que tem isso? E eu deitei, fechei os olhos, e quando eu fechei os olhos, Deus começou a falar comigo. Eu creio que é Deus, porque eu não iria responder aos meus próprios questionamentos. E Deus falava comigo e me trouxe a passagem da sarça ardente, onde Moisés vê um arbusto pegando fogo e ele fica meio na dúvida por que esse fogo está aí, mas não está consumindo o arbusto, e ele tentou pegar. E quando ele foi tentar pegar, Deus falou para ele: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa santo és. E aí eu comecei a refletir sobre isso e Deus começou a conversar comigo sobre isso. O que acontece? Qual foi a conclusão que eu levei? Quando Moisés tenta tocar, porque é um fogo, mas o fogo não arde, o fogo não consome. Será que é de verdade? Será que não é? Eu vou tocar para ver? Deus fala com ele: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa é santo. E Deus me refletiu a isso na igreja. Independente de quem está lá na igreja, do fogo que está lá, se o fogo é santo ou se o fogo não é uma farsa, o meu lugar de estar é lá na igreja. Sabe por quê? Porque lá é lugar santo. E quem está lá, ele tem que ser santificado naquele momento para que repasse para você e para mim a santidade de Deus. Então, naquele lugar lá, gente, é santificado por Deus. Aquele lugar lá é um lugar santo. E aí, se a pessoa está lá fazendo algo errado ou não, falando algo errado ou não, o problema não é meu e não é seu. O problema é de Deus. Mas a partir do momento que eu me disponho a estar em lugar santo, eu vou receber de Deus, da parte de Deus, o que Deus quer que eu receba. Eu tenho que sim estar na igreja, eu tenho que sim, porque é o melhor lugar para se estar. Porque é o lugar que eu estou protegida, é o lugar que lá eu tenho certeza que Deus vai falar comigo. Não por causa do fulano, do ciclano, não por causa da fogueira ardendo ou não, mas porque Deus me levou ali a um lugar santo para ser santificado e para receber a parte de Deus aquilo que é bom. Então eu tenho que sim ir à igreja, porque lá eu estou no lugar correto, lá eu estou no lugar certo. Amém?
Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Até mais.